Meu nome é Fátima Macedo e sou professora regente do 6º ano Carioca da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. E o tema da nossa aula de hoje é uma coisa muito divertida e que certamente você aí de casa já está cansado de ouvir. Vem comigo? Quem nunca ouviu histórias onde os personagens eram animais e eles tinham atitudes humanas? Você certamente já sabe do que eu estou falando, não é mesmo? Ah, acertou! Isso mesmo, estou falando das fábulas. A cigarra e a formiga, o leão e o ratinho, a raposa e as uvas. Ah, certamente são fábulas que você já ouviu ou leu na sua vida, não é mesmo? Vamos estudar e viajar nesse gênero tão delicioso que são as fábulas? Vem, vamos estudar? A fábula, ele é um texto de base narrativa, muito popular e apreciado por pessoas das diferentes idades. Nascida na tradição oral, o próprio nome fábula remete a histórias contadas de geração para geração. Fábula tinha em latim originalmente o sentido de conversa. Fabulare era conversar e fabulosos era relativo a lendas, ao que se fala. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional, que usa alegoria para construir seus sentidos. Os animais, que são personagens, possuem características humanas, falam e agem como humanos. Têm valores e sentimentos, vícios e virtudes, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria e a astúcia. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história. Como diz o provérbio, quem conta um conto aumenta um ponto, o que não compromete a sua função, a de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. As fábulas podem ser escritas em prosas, texto em parágrafos, ou em versos. Os títulos geralmente fazem referência às personagens, e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas. A linguagem é simples, objetiva e direta, e pode haver diálogos com a presença do discurso direto. Agora, nós vamos estudar um pouquinho a estrutura dessa fábula. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima, de começo, meio e fim. Ou seja, no começo, apresentamos a situação inicial, os personagens em determinado ambiente, o lugar e num determinado momento, que é o tempo. Depois, desenvolvemos o texto, apresentando uma mudança na situação inicial, que é o conflito gerador, de forma que os personagens interajam nessa nova situação até a história chegar a um clímax, aquele momento de maior tensão, que prepara o desfecho. Por fim, apresentamos o desfecho, um final surpreendente, que gere a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, geralmente apresentada no final do texto. As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão representa a força, a coruja, a sabedoria e a raposa, a astúcia. Não podemos nunca esquecer de dar um bom título à nossa fábula. Os mais conhecidos autores das fábulas são Esopo, Fedro e La Fontaine, a quem são atribuídas a autoria das fábulas mais conhecidas. No Brasil, temos representantes como Monteiro Lobato e Milor Fernandes, que se dispuseram a uma construção de releitura de fábulas. Vamos agora fazer a leitura de uma fábula que está presente no nosso material didático carioca, lá na página 23. Se o seu material estiver disponível aí na sua casa, pegue para acompanhar comigo, tudo bem? O Homem e o Leão. Viajavam juntos um homem e um leão. O homem quis puxar conversa com o leão e disse: "Eu sou mais forte que você." O leão retrucou: "Não, eu sou mais forte que você." No meio da discussão, o homem viu uma estátua que representava um homem esganando um leão. "Olhe lá", disse ele. "Observe como o homem é mais forte. Aquela estátua prova que eu estou com a razão." O leão retrucou: "Se a estátua tivesse sido feita por um leão, seria o leão que estaria esganando o homem." Moral da história: a conclusão de uma história depende de quem a conta. Depois de tudo que aprendemos sobre as fábulas, coloque em prática a sua criatividade. Crie e recrie uma fábula. Não se esqueça dos principais aspectos dessa narrativa. Reúna sua família, faça uma linda roda de leitura. Convide todos para ouvir o que você criou na sua casa.
Já nos divertimos e aprendemos muito com as fábulas, não é mesmo? Então agora você já está mais do que preparado para realizar as atividades que constam lá no material didático carioca, da página 23 até a 26. Eu proponho também um segundo desafio. Pesquise e leia a fábula A Cigarra e a Formiga, de Esopo, e dê um rumo para essa história. Crie uma fábula onde a formiga seja generosa, reconheça o valor do canto da cigarra e ajude-a. Talvez até ofereça abrigo no formigueiro. Agora é hora de você soltar a sua imaginação. Foi muito bom estarmos juntos. Um grande beijo e até a próxima!